Começando mais um Trend Off, o nosso podcast de marketing, tecnologia, tendências, todas as partes legais de conversar. Estou aqui com a Renata Centurion. Falei certo? Centurion. Centurion, mais chique. Centurion, é da Winning by Design. Você é responsável pela Winning by Design aqui no Brasil. Na América Latina. Uau, mais chique. Ótimo. Então, mais legal do que eu tinha imaginado. Conte um pouco o que é o Winning by Design e quem é a Renata. Eu já sei que você vai falar que você é veterinária, que eu já pesquisei, mas me conte um pouco como você chegou nessa mudança toda. Vamos lá. Obrigada por vocês me receberem aqui. Adorei o prédio incrível de vocês. Já fiquei encantada. Bom, a Unibaizan é uma empresa de consultoria e treinamento, né? Ela originalmente ela foi fundada pelo Jaco van der Kooi, que é um holandês, mas que mudou faz 30 anos para os Estados Unidos. Então ele se considera até mais americano, né? Ok. E foi uma empresa que nasceu digital. Então ele estava na Holanda, né, e depois Há ele 30 foi anos atrás nasceu digital? ele foi fi não, ele mudou, né, Ah, para os tá. Estados Unidos, e a empresa foi fundada há 12 anos, Ah, então tudo bem, tá tá, bom. 12, 15 anos. E aí ela já nasceu digital, porque ele na verdade os clientes dele que estavam na Europa, ele teve que levar todo mundo para os Estados Unidos, e aí como é que ele ia fazer o treinamento, etcétera, então ele foi mudando ao longo do tempo. Uhum. E à medida que essa empresa foi crescendo, né, a gente teve vários frameworks e modelos científicos, matemáticos, comprovados, que ele foi criando e foi desenvolvendo e foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente basicamente é uma empresa de conteúdo. Ok. Então, educação executiva, conteúdo, e as pessoas no mundo inteiro utilizam os nossos frameworks, que é aquela gravatinha borboleta, ampulheta deitada, como você quiser chamar. Uhum. E eu fui treinada nessa metodologia quando eu entrei em SaaS, porque quando eu era veterinária, eu trabalhava no mercado farmacêutico veterinário. Tá. Eu fui veterinária há pouquíssimo tempo. Eu entrei na veterinária para trabalhar com melhoramento genético em equinos. Um negócio Bem mega específico, que tá específico, bom, tá. Eu estava mega imaginando o específico. cachorrinho, Ah, gato, não, ok, outro nível de não, outro veterinária. nível veterinário, hardcore. É, E aí, não é que eu não gostasse daquilo, mas eu percebi que no Brasil ia ser muito difícil de fazer exatamente o que eu queria fazer. ok. E eu fui mudando para a área de vendas, fui conhecendo, fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu trabalhei dentro de indústrias, né? Então eu trabalhei em empresas farmacêuticas, como a Bayer, a Merial. E aí, o que aconteceu? As 2 vezes que eu tive filho, eu fui mandada embora, logo na minha volta de licença maternidade. Hum. Eu faço parte da estatística, né? Boa, ok. Boa não. Infelizmente. Boa não, né? Não, tudo menos boa. Mas o que aconteceu foi que foi bom para mim, no Hum, final das contas, né. Eu fiquei muito triste, muito tempo, por claro. falar: "Putz, que", né, eu desenvolvi tudo isso, eu conhecia muita gente nesse mercado, mas eu tive que me reinventar. E foi aí que eu conheci SaaS, que eu nem sabia que existia. O que que é SaaS? Como que eu conheci? Uma pessoa que trabalhava na Bayer, na parte de, agências, me apresentou para um pessoal que queria fazer um trabalho com um aplicativo de gestão de despesas de reembolso. Ok. Aí eu descobri o que que era SaaS. Ah, software as a service. Eu falei assim: "Puta, que legal, isso aqui vai ser incrível", eu fazia na mão, né. Você já teve que fazer, reembolso de alguma Já. coisa na Eu mão? odeio. Insuportável, né. Às Falei: vezes eu fico com "Nossa, preguiça. Ai, é. vou ter que, não, isso aqui vai vender horrores, né". Hum, E aí, eu percebi que eu ia ser um pouquinho mais difícil, porque eu tinha que competir com o Excel, que era de graça, uhum. né. Então aí que começou meu desafio, como é que para quem eu vendo, como eu vendo, o que eu vendo. E foi muito interessante que na época, eu fui contratada como vendedora, né, eu falei: "Tá, mas para quem a gente vai vender? O que a gente vai vender?". "Ué, você não é vendedora? Se vira", Exatamente, né. claro. E foi aí que eu comecei a me virar. Tudo bem, eu vou me virar, mas vai demorar um tempo até eu descobrir, entender. E aí eu comecei a entender e foi muito bacana, né. Então eu comecei do zero, num mercado totalmente diferente, a fazer várias coisas que não eram tão óbvias para mim, né. Uhum. Porque na veterinária eu fui promotora, vendedora, gerente de distribuidora, gerente de território, fiz toda a carreira, então eu comecei lá de Um baixo. padrão normal de carreira. Não é tão normal Ok. assim. Muita gente ou fica na base ou começa já no Não, tudo ar-condicionado do bem. escritório. Numa carreira de sucesso. Ok. E aí eu Cadelinha. fui para uma outra área, né, com uma outra empresa, e resumindo muito a história, eu conheci a Expenditure, que era uma empresa que estava entrando no Brasil, uma empresa belga, Uhum. e quem estava treinando a equipe deles de vendas? A Winning by Design.
Hum, E aí eu tive contato com esse conteúdo e achei incrível, maravilhoso. Falei, putz, tudo que eu aprendi até hoje de vendas, eu não aprendi desse jeito. uhum. Não tinha ciência tão forte, não tinha livro, né? Não tinha nada, tinha Bunch e olha lá, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, achei incrível. Falei, putz, tem que trazer essa empresa para o Brasil. Fui falar com o Iaco, com o Dan. Não, a gente não quer ainda expandir a operação para outros países, a gente está feliz aqui na Europa, nos Estados Unidos. Eu falei, não, você não está entendendo. Nós vamos fazer um negócio incrível aqui no Brasil. E aí começou a minha história, né, com a Winnie by Design. Eu trouxe a Winnie by Design para o Você fez Brasil. a venda. Você fez a Fiz venda a da Winnie venda by Design para a Winnie by Design. exatamente, para trazer para cá, né. E aí a gente começou e foi muito legal, porque, a gente tem uma história até de muito sucesso e muito carinho com a RD Station, foi o Ok. nosso primeiro cliente, né, e o Eric Santos conheceu o Iaco num evento em Dublin, ele estava apresentando lá, falou: "Cara, você tem que vir para o Brasil, você tem que fazer o evento". "Ah, mas puxa, se eu for para lá, tem que ter alguém que vai continuar o que eu estou conversando com vocês aqui", né. E quem já estava conversando com eles, até através do Eric, do não só do Eric, mas também através do Edson Rigonati, não sei se você Ah, sim. conhece A ele. da Estela, sou muito fã. Já entrevistei ele. Então, todo mundo conhece o Uhum. Edson, né, e eu conheci ele, O rei da máquina de o vendas. rei da máquina de vendas, né, da do azeitamento da máquina de vendas. Eu conheci ele através de um amigo em comum, e ele também endossou, então na verdade foi muito bacana que todos os planetas estavam Sim. alinhados para isso acontecer, e deu certo de começar a operação aqui no Brasil. Isso vai fazer 10 anos ano que vem, Caraca, 10 anos. 10 anos ano que vem, Uau, é isso. tá bom. Então você tá lá no começo, eu acho que nem existia já existia, não não Já com esses tinha, mas nomes, né. não falava tanto. Esse negócio de botar etimologia em tudo é mais recente. É mais recente, é. O Edson já falava isso, né, de máquina de vendas, azeitamento da máquina de vendas, etcétera. Mas, inclusive, Uhum. quando a primeira conversa que eu tive com o Edson, ele falou assim: "Ah, eu acho que seria legal se você conhecesse o pessoal da Winnie by Design, que você", né. Eu falei, daí eu esperei ele terminar, você sabe que ele parece um guru, né, Uhum. conversando. Sim. Aí eu falei: "Poxa, mas eu tô sendo treinada por eles". "Como assim você tá sendo treinado por eles? Vamos trazer isso para o Brasil, vai ser super legal, tal". Eu já tenho um monte de cliente que vai querer usar, né. Eu falei: "Não, vamos fazer certinho, vamos trazer os caras e vamos começar a operação aqui". E Ah, foi então assim você que entrou na começou. na RD através dele. Não, eu já Na verdade, acho que todo foi mundo meio que se tudo ao mesmo tempo, conhecia, tá. né, e as pessoas eram muito fãs do Iaco, mas não tinha ninguém no Brasil representando a marca que Uhum. pudesse trazer em português. O que que eu percebi, né, o inglês é uma barreira muito grande para o Brasil. Muito. Muito grande. Então, assim, por mais que as empresas falassem: "Não, tudo bem, a gente entende, vamos fazer em inglês", não, 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 de jeito nenhum. de Nem jeito nenhum. espanhol, que as pessoas podem fingir que fala, não. Exato. Então, trazer isso para o português, em português, né, para uma pessoa brasileira, falando português, e não apenas isso, adaptando algumas coisas dentro do que a gente tem de frameworks e Uhum. da metodologia para o mercado brasileiro, porque nem tudo é igual. Aliás, é muito diferente, Não, né. a acho que a One mesmo, ela nasceu desse jeito. É muito Hum, parecido nesse quesito, porque basicamente, tipo, tinha nuvem no mundo e eles criaram um modo de tropicalizar a instalação de cloud, porque antigamente era cartão de crédito internacional, era lá fora, dólar, tudo. Não é questão de português e inglês, mas essa definição de língua é exatamente isso. A gente tropicalizou para o método brasileiro um produto internacional. Então, tipo, devido às suas proporções, é muito parecido nesse quesito. Mas vendas, como você mesmo falou, né, vendas é uma coisa que as pessoas falam do inato, né, que você já nasce vendedor, não nasce vendedor, tem questão de dom, não dom e tudo, que é um pouco eu acho um pouco verdade, mas você vai me convencer que não. Eh, é isso. que tem pessoas que eu conheço até e eu lido com muitos alunos, é aquele cara que você já fala: "Cara, esse aqui, se for treinado como vendedor, vai ser, esse aqui precisa de mais treinamento para ser". Aham. E eu sou muito fã, numa das partes da Winning, que é a parte de teste prático mesmo, de Sim, treinar e tudo mais, eu adoro isso. Todos os eventos que eu faço aqui, eu invento dinâmica para ser criada para aprender porque eu sou daquela teoria educativa que você aprende mais no recreio do que na sala de aula. Porque é nisso que você aprende essas gostei dinâmicas. disso, do recreio do que a sala de Para aula. mim, recreio tinha que ser 1 hora, porque é lá que você aprende. Coisas boas ou ruins, né. Se a gente Mas o tiver um ruim também é mentor bom. é, faz Para mim, sentido. eu até falo que a escola te ensina a como lidar com a autoridade num ambiente competitivo versus as pessoas do lado. A matéria em si, para mim, é o menos importante da escola. Eu acho que você devia ficar mais na escola para lidar, por isso que eu acho que
Até eu não acho que os professores tinham que ser todos iguais. Tem que ter professor muito ruim, tem que ter professor muito bom. Para você lidar, isso ensina sobre o mundo. Eu É acho de assim mo é normalmente, assim, inclusive, né. então eu acho que Você tem um professor que você lembra com é, certeza, tem que o você que você amava. ama, que você lembra porque você ama, e tem o que você lembra porque você odeia. Exato. Tem aquele carrasco e tudo mais, Mas é é assim que a tudo isso. gente aprende, É, né, eu nas também acho. emoções, nos É. 2 extremos. E você sabe que a gente estava falando sobre isso, né, Uhum. sobre neurociências, a neurociência explica tudo isso, né. Sim, E eu tive você já fez algum curso de eneagrama? Já já, estudou sobre isso? Não é incrível? já. Cara, eu né, então para quem não conhece, o eneagrama fala sobre perfis psicológicos das pessoas e as pessoas são diferentes. Sim. Então, olhando para esses 9 eneatipos, é muito interessante, assim, se a gente tivesse isso na escola, Uhum. eu acho que eu tenho uma teoria de que se a gente tivesse na escola, provavelmente a gente não teria guerra ou não tanto. Porque a gente consegue entender quem é o outro, mas se entender acima de tudo. E a gente Posso tem muito pouco posso contar um autoconhecimento. case negativo de eneagrama Conta. que eu vivi na Avon? O que que aconteceu? A gente contrataram as pessoas para fazerem, o não lembro se foi o eneagrama, uma das definições. Aham. E aí ela fez uma dinâmica, até hoje eu lembro, fez uma dinâmica que era para você fazer a sua pesquisa e você ia para o seu quadrado, aí botaram no chão todos os lugares para você ver onde você estava, para você ver as pessoas parecidas com você. Teoricamente ótimo. O que aconteceu? Todos os diretores e o presidente estavam no mesmo quadrante. Hum. E aí, tem a mensagem que a empresa mesmo perceber: "Putz, temos pessoas só iguais", e tem mensagem das pessoas que estavam no nível abaixo, que perceberam que devido a não estar naquele quadrante, ela não quer chegar. E aí gerou um problemão. Mas que dinâmica péssima. Não, sim, eu sei. Não, e virou um problemão, Com pessoas certeza. pedindo demissão por causa disso, falou Nossa. assim: "Eu nunca vou a cultura da empresa não combina comigo, então eu nunca vou chegar no nível que eu quero, porque eu não tô". Eu estava no quadrante certo, então eu estava feliz. Você Mas vê o quadrante certo, então, né. mas esse é o Certo, problema, certo naquele é. ambiente, mas isso é errado. É. Mas você sabe que olha a importância da liderança Sim. e das pessoas que vão organizar as dinâmicas que vão ser feitas, né. É, devia ter Porque estudado um essa pouco dinâmica antes. e não, e essa dinâmica ela é meio óbvia. Na verdade, quem estuda sobre eneagrama já sabe que as lideranças vão provavelmente estar Sim. naqueles eneatipos, né. Então, ou você separa essas pessoas, né, esse tipo de dinâmica, ela faz com que as pessoas se sintam humilhadas, né, não tem nada a ver. Então, eu sinto mui nem quero saber o nome dessa pessoa, Nem lembro também, mas então eu apaguei dessa cabeça. mas foi uma dinâmica infeliz mesmo, né. Sim. Eu tive a sorte de fazer com uma pessoa muito bacana, que foi a Cibele Sabino, e eu aprendi muito com ela, né. Eu acho que sobre mim, sobre os outros, eu acho que principalmente quem trabalha com vendas, quem trabalha com pessoas, somos todos, né. Uhum. Mas principalmente quem trabalha com vendas, você entende o porquê dos nãos e o que que acontece, porque você toma muito não como vendedor, né, Como tudo na vida. como tudo na vida, mas vendedor em especial toma muito não e você precisa saber lidar com isso, né. E o treinamento, ele é extremamente importante. Então você estava falando das dinâmicas, voltar um pouquinho na sua frase, eh, eu acho até que primeiro que não é um dom ser vendedor, mas eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade. Isso. Talvez por causa da própria por isso que eu falo do A eneatipo. extroversão um pouco, É, algumas coisas de simbolismo de vendedor que a gente tem isso. estereotipado. Mas eu acho que tem algumas coisas que são exacerbadas, que daí você precisa dar um controle, né, para a Uhum. própria pessoa. Ela precisa ter noção de quem ela é, para onde ela vai, como ela fala, o que que ela deve fazer ou não. Então eu acho que quando eu acho não, eu acredito muito nisso, que quando você treina uma pessoa que já tem uma facilidade, que gosta daquilo, Uhum. a pessoa performa muito bem. Claro. E as dinâmicas ajudam muito nisso. Então, o pessoal fala: "Ah, mas é vendedora, você chega lá, passa uma lábia, já era". Mm-mm. Quando eu comecei com vendas, tinha muito disso, Isso. né. Então aqueles vendedores de Barça, né, o pessoal mais novo que está escutando a gente não vai saber o que é isso. Então era um cara que pegava aqueles livros gigantes que nem tem hoje talvez na biblioteca, Eu né. tenho em casa. Você tem a Barça? Eu tenho a Mirador, na verdade. Olha só, então, mas é uma coleção antiga Sim, que sim, fica sim. bonita, né. Aham. Alguém usa? Decoração. Alguém tá usando? Então, não, óbvio que Não. não. Mas eu ensinei pra minha filha como se fosse a internet de antigamente, pra ela pesquisar Ai, alguma que coisa, foi legal. legal. Eu mostrei isso para meus filhos com É. dicionários, né. "Ai, como é que é? Como é que você pesquisa?" Mas eram dicionários ilustrados, quando eles eram menores. Eh, então, o que que acontece? Quando você ajuda essas pessoas a terem um norte a partir da ciência, né, com frameworks, essa pessoa deslancha e aí é uma loucura. E eu acho que é muito interessante também a gente falar sobre o que não deve ser feito por vendas, né, que não Uhum. é uma coisa de insistir. A venda tem que ser fácil.
Ela não Uhum. pode ser difícil. Se ela tá difícil, ou você tem o ICP errado, ou você tem o preço errado, você está no mercado errado, seu produto é ruim, tem um motivo, né. Então, eu acredito muito nisso. Então, se você tá com as pessoas certas, né, o seu nicho correto, perfil de cliente ideal, a venda é fácil. E eu não preciso dar desconto para isso. Você não precisa dar desconto para isso. Depende do produto. Mas tem uma. Produto bom, né, nós estamos Produto partindo bom. do base que é o produto bom. Mas tem uma coisa que eu falo muito, acho que é muito baseado nisso que você falou, tá vindo muitas coisas na cabeça. Uma coisa que eu odeio no LinkedIn, tem várias coisas que eu odeio no LinkedIn, mas tem uma frase que eu odeio, que é: "Você não é responsável pelo que os outros entendem, sim pelo que você fala". E eu acho que você é muito responsável pelo que os outros entendem. Com certeza. A mensagem que você passa tem que ser muito E é clara. exatamente tudo isso que você falou. Se você sabe para quem você está falando, se você sabe o que você entende do seu produto e você entende o timing, e a pessoa não entendeu, alguma dessas 3 coisas está errada. E aí você não fez seu estudo. Então, Perfeito. se a pessoa não era a pessoa correta, é culpa sua. Se você não usou a linguagem correta, é culpa sua. Então não adianta você botar uma pessoa muito técnica para falar com uma pessoa não técnica, e a recíproca é verdadeira. Não adianta eu botar um discurso marqueteiro pra uma pessoa muito técnica. Ela pode funcionar perfeitamente para outras pessoas. Se você não souber disso, a culpa é sua. Para de terceirizar a responsabilidade para o outro e você anda. O vocabulário que você vai usar, Uhum, como você vai passar essa mensagem, né, tem todo uma série de coisas e eu ainda falo: "Mas escuta, como é que foi essa", eu sempre falo de um caso verdadeiro que aconteceu uhum. com uma empresa que a gente foi fazer consultoria, e eles tinham 5 vendedores para cada 5 pré-vendedores para cada vendedor. Tá. 5 pré-vendedores, nunca tinha visto isso. Mas o que está acontecendo? Por que que você tem tantos pré-vendedores para um vendedor? Não, porque a gente tem um no-show de 50%. Não, no-show de 50%? O que está acontecendo de errado? E aí eu fiz o que todo mundo deveria fazer, sentei do lado, você bota a bunda do lado do vendedor, do pré-vendedor para saber como é que está essa ligação, o que que eles estão falando, o que eles estão falando, né, como é que está sendo essa reunião. O que que eu percebi? Que na verdade a prospecção era minutos, tipo assim, enquanto tá tocando o telefone, logo antes do cara falar alô. Que não justifica. Tudo bem, eram SMB, eram empresas pequenas, eram restaurantes que eles atendiam Hum, preferencialmente. Isso não justifica, né, então eu preciso entender com quem eu vou conversar do outro lado, para eu poder ter um discurso que alinha com isso. uhum, Qual o vocabulário, qual é a oferta que eu vou fazer, por que que eu vou fazer para eles? E por que que eu vou fazer uma reunião? Se eu marco uma reunião com a pessoa, a gente tem um agravante no Brasil, que é a cultura. Então eu falo com você, falo: "Ai, pô, o Felipe é tão legal, tão gente boa, foi tão gentil", eu não vou falar não para ele, né. uhum, Prefiro dizer não para a próxima pessoa sem aparecer na uhum, reunião. Então essa coisa da cultura no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, isso não acontece. O cara uhum, fala na sua cara: "Cara, não gostei, não tem nada a ver, não vou falar com você", e desliga na sua cara. Que é bom, é direto. Aqui a gente não tem isso. uhum. Então, a pessoa prefere não ser, dura com você e marcar uma próxima reunião, então o no-show Tipo a acaba pessoa que te sendo dá muito, dica errada na rua só pra te dar alguma coisa, porque não dizer que não sabe é ruim. É. né, então, esse agravante não, mas a nossa cultura é diferente. Então, tem várias coisas que contribuem para a gente ter um formato de venda do jeito que a gente tem outro. Outra coisa que as pessoas fazem muito é: "Tem que ter desconto quando eu falo com você, eu vou te vender alguma coisa", ainda mais se o cara for uma enterprise, não, eu vou botar o cara da área de compras para trabalhar com você, porque ele tem que conseguir um desconto altíssimo. Uhum. Então, o cara que está vendendo, que eu discordo veementemente, ele aumenta o preço para depois ter um descontinho lá na ponta, para depois você ficar feliz. Então a gente tem um jogo, né, que você tem que saber jogar aqui no, não é verdade? Sim, sim, Que sim. é no Brasil que acontece, então como é que a gente lida com É a isso? comemoração da porcentagem e não do valor final. Em aula de Exatamente. negociação a gente fala muito. Eu até brinco com a minha irmã, que ela fala que ela é rainha da negociação, que ela consegue 30% e tudo. Eu falei: "Se você não sabe o preço real, você 30% pode ter sido horrível e você não tem a menor ideia". Exato. E ela fica nisso, que é a visão do desconto, né. É. Mas o Brasil, e aí eu concordo discordando de você, no Brasil, por causa da nossa cultura, o prazer de conseguir desconto é muito grande. Então é Muito melhor você grande. ter, se o preço é 100, você já dizer que é 110 para o cara conseguir o desconto, que ele vai ficar mais feliz. Mesmo que não faça o menor sentido técnico, mas as pessoas gostam disso. E às vezes É elas têm muito legal. métricas por isso. Métrica. Porque eu vejo em métricas de compras, por exemplo, na empresa, que ela tem métricas de quanto ela conseguiu economizar. E Exato. para ela bater essa meta, tem que começar de um preço alto. Então não é.
que é um erro, né? Sim, sim, sim. Porque no final das contas, assim, se você não e eu já ouvi de muitos líderes, né: "Poxa, mas eu não consigo vender se eu não der desconto". Então, de duas uma, ou você está aplicando muito desconto à torta e à direita, né, e você está Sim. trabalhando que É nem o a único feira, modo de você saber fazer, é. ou senão o seu preço está errado. Uhum. Porque se você só consegue vender com desconto, tem alguma coisa muito Sim. errada aí. E aí a pessoa começa a pensar: "Putz, eu não tinha pensado por esse lado", mas faz todo sentido, né. Então, se eu tenho que dar desconto sempre, eu tenho que dar para minha equipe de vendas um desconto, é porque tem alguma coisa muito errada. Então a gente precisa pensar sobre isso, as métricas, por que que eu tenho que fazer então o cara de compras, por que que ele tem que ter uma métrica que abaixa tanto valor? Porque tem toda essa cultura que a gente, no final das contas, tá colocando. Outra coisa importante é como é que a gente entende isso e a gente pode dar alguma coisa, porque se você der o desconto por dar o desconto, concorda que é feira? Não, não somente feira, você Ah, perdeu dinheiro. é, Você conseguiu o cliente, você perdeu dinheiro. exato. Então, e mais, se a gente está falando de receita recorrente, cada vez que esse cara renova com você, você está perdendo mais dinheiro. Ele é ruim para você como cliente. Em algum momento você vai ter que demitir ele ou você fez alguma coisa muito certa. Então tem que prestar muita atenção em como a gente está fazendo esse tipo de negociação. Outra coisa importante é, tá bom, então, se não é feira, o que que eu posso dar? Você pode, talvez você tenha Dá que dar mais alguma serviço, dá coisa, mais do qualquer coisa. sim, e alguma coisa que você pode pedir em troca, que o seu cliente pode te dar sem custar nada para ele. O que que poderia ser isso? É serviço extra, tipo de atendimento. Você pode dar um depoimento. Ah, é, Olha, eu curtida, adorei o seu link. produto, te apresentar para novos clientes, que é uma coisa que os 2 ganham, é bom para os 2, né, mas eu estou trocando, eu não estou dando por dar o desconto. Percebe Uhum. que é diferente? Porque dar por dar o desconto, além de tudo, você acha que ele não vai falar com os outros amiguinhos dele Sim. e depois vai todo Mais mundo vai saber, comparativo. né. Sabe um negócio interessante que você falou? Me lembrou no eu morei fora dos Estados Unidos, lá tinha uma coisa, e aí eu vou te fazer a pergunta, você vai provavelmente sabe cupom? Sim, Então pra que serve o cupom? Vou te fazer a pergunta técnica, pra que serve o cupom? pra estimular você a comprar num preço tal, numa data tal, numa loja tal. Então, sim e não. Hum. Essa é a resposta um. A resposta 2 é para acontecer exatamente isso que você está falando. O cupom serve para você vender o mesmo produto por 2 preços diferentes. E aí, por exemplo, você é uma pessoa que só compra com desconto, eu sou uma pessoa que nunca compro e que não me importo com desconto. Se eu botar o desconto no preço, tipo isso que você falou, nesses casos, eu que compraria pelo preço cheio, vou ganhar desconto sem eu precisar, e você já compraria nesse jeito. Com o cupom, a pessoa tem que correr atrás do cupom para ir, então eu consigo vender pelas 2 pessoas com o mesmo preço. Isso é incrível se você analisar como estrutura, só que no Brasil nunca deu certo. Eu acho que no Brasil nunca deu certo, porque eu acho que nunca foi entendido Dessa forma, né. dessa É. forma. E aí foi dado o cupom e as pessoas não entendem, quando você entra, por exemplo, num supermercado hoje, você clica num botão e ganha desconto em tudo, você nem sabe, aí você descobre no caixa que você ganhou desconto. Sim, sim. Então ela não funciona com esse adicional, funcio então não funciona com a essência. E quase nada dessas coisas de cupom funcionou tão bem nesse quesito, mas tem. Você sabe que você está falando isso me lembrou das farmácias, né, se você não pedir desconto, ele não te dá Sim. desconto. Se você pedir, você tem desconto. E mais, se você pedir fala: "Mãe, tô comprando um negócio caro aqui, você podia me ajudar?". Aí ela pega, com certeza você já fez A isso, listinha, a o listinha extra. e tem lá o cartão da gerência, e aí ela consegue um descontinho a mais pra você. Se você Ou um chorar mais um brinde. pouco, é, Mas essa coisa de amostra grátis. desconto, eu trabalhei com luxo antes de estar aqui. E o desconto do luxo, luxo, é a amostra em miniatura e não o desconto no produto. Quem E nunca, né, Lancôme, nossa, no sim, todo aeroporto. mundo. E a galera fala, porque preço, e aí é negócio que a gente fala, preço desvaloriza o seu produto, miniatura não. E às vezes o custo é tipo, é que você fala, é o valor da coisa, por exemplo, o valor Valor do agregado, né. depoimento pode se valer para você uma coisa muito maior do que o valor financeiro da coisa, isso que as pessoas não fazem conta. E quando você recebe uma recomendação, nossa, quantos clientes a gente recebe por Sim, recomendação, e o cara fecha muito rápido, muito mais rápido. muito rápido. "Ah, foi meu amigo que indicou". Você já fechou um monte de coisa Pô, assim, né. depoimento, quase tudo. A pessoa te indica alguma coisa, tanto que o Member Get Member, a gente faz inclusive lá no curso de Revenue Architecture. Eu tenho que lançar aqui. É, Mas bem legal. eu preciso mesmo. Mas uma coisa A engraçada gente de já fez, se você quiser.
Eu preciso, Também te depois a peço. gente fala eu quero, podemos falar sobre isso depois. Mas essa parte de indicação, member é tão incrível, só que as pessoas não interpretam no modo estruturado do valor das coisas, que isso tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Porque as pessoas, a gente acha que a gente pensa, você que gosta, e é um tema que eu gosto muito, é que as pessoas pensam em números, e elas não pensam. E elas só querem um desconto. E aí em e-commerce tem esse case que para mim é o mais legal do todo, que as pessoas preferem frete grátis do que desconto, porque frete dói. Só que o frete grátis, em muitos Nossa, eu casos, deixei de comprar um negócio, uma areia de gato. Olha que loucura. E-commerce, você vai lá, o que que o cara faz? A mesma areia de gato, 65, 95, 110, enfim. Só que na hora que você vai comprar, o frete faz o preço mais caro de todos. uhum, Só que se o cara é desatento, ele pagou o frete e no final das contas ele pagou mais caro. isso. Porque na ordem ele aparece mais barato. É muito louco a cabeça das pessoas. Mas tem uma explicação neurocientífica para Vamos isso, embora. que é de impacto. Como é que você causa impacto na cabeça das pessoas? Uhum, São 2 tipos de impacto principal, isso é um framework da Winning by Design. ó, Você tem impacto racional, que é ligado a dinheiro, é tangível, tá. money e números. E tem impacto emocional, Uhum, que é o impacto na pessoa, na usabilidade, em como é a experiência dela, sim, sim. né. Então se você olha normalmente no Brasil, todas as empresas, basicamente, a não ser as que fizeram treinamento com a gente, olham para impacto racional, que é Isso, ligado a dinheiro, só. mais fácil calcular. Olhando para impacto racional, todo mundo está olhando para impacto racional. Como é que eu aumento sua venda ou diminuo o seu custo? Uhum, Se eu olho para o impacto emocional, tem uma parte da venda que ela não é mensurável. Então, é o impacto nos usuários, quanto que você vai economizar de tempo na vida dele, quanto que vai ser melhor para ele usar aquele produto do que um outro produto. uhum, E normalmente o impacto racional ele está ligado às chefias, a C-level, né? Todo uhum. mundo que está olhando para dinheiro. E o impacto emocional está ligado aos usuários, quem está na base. Mas a hora que você vende, normalmente, você não quem compra é o C-level, Uhum. principalmente se a gente estiver falando de enterprise. Mas quem vai usar no dia a dia, quem é? É É a a base, base. né, são os usuários, fala: "Putz, se você comprar algum, sei lá, um software", pensa num software muito difícil. Eu estou pensando num aqui, não vou falar. Pensa num software muito difícil de usar. Não, a gente pode falar o exemplo do próprio Sky One mesmo, de cloud e de estúdio. Eu sofro essa dor, porque as pessoas, no fundo, elas têm medo do próprio emprego dela. Pronto. E aí, os meus concorrentes, eles têm nomes famosos, mais famosos que o meu. E aí tem aquela teoria, você nunca vai ser demitido por contratar essa empresa. E aí a Perfeito. galera vai pagar mais caro por isso, por uma segurança pessoal. Porque eu não vou botar meu emprego em risco. Isso, Perfeito. porque se der Excelente. tilt nesse produto, fala: "Putz, mas Ah, não não, tem pô, meu Deus, né, você não dá conhece a pra empresa". gente exatamente isso, perfeito. Então a pessoa que vai lá fala: "Não, eu não vou arriscar o meu, não vou Uhum, botar o meu na reta. Se eu comprar uma coisa que todo mundo fala que é muito bom, mesmo se não for, a culpa não é minha". uhum, Né. Então a coisa do desconto, e essa coisa do impacto, ela é muito importante se a gente olha no impacto racional e impacto emocional. Se eu pego o emocional, tá, é uma baita dica para vocês. Se a gente olha para o emocional, quem está usando na base, se é mais fácil de usar do que todos os seus outros concorrentes, e você falar com a base, você vai ter várias pessoas que não são a pessoa que assina o cheque, mas são as pessoas influenciadoras, iniciadoras de usa vários exatamente esse termo, projetos. chama influenciadores depois de mídia social, esse termo precisamos de um novo termo, mas são os influenciadores de decisão. A gente tem a camada de educação aqui, que é do Builders tudo, que é para lidar com esses influenciadores. Então eu faço muitos eventos e outras ativações, e aí é o grande debate que você fala, ele não gera demanda, ele não gera venda, ele gera venda indireta. Isso. Só que venda indireta não é tão calculável. Então, Felipe, me mostra exatamente o resultado desse evento. É muito mais difícil calcular, porque não gerou a demanda direto. Por isso que é tão importante o depoimento. Sim. Quando você pega pessoas Tá bom. que Agora eu gostei da usaram, dica. entendeu? Então você pega os usuários que amam vocês, eu tenho certeza que você tem Sim, vários usuários que amam muitos, vocês. muitos cases. Então você vai pegar esses caras, fazer vídeos com eles, Hum, onde eles vão falar por que que eles gostam tanto de vocês, qual foi a segurança que eles tiveram, que vocês ajudaram. Então eu estava falando com o Bruno agora, e o Bruno falou: "Todo mundo vai ter problema em algum momento".
Sim, sim, Só que sim. na hora que que você tem um problema, a gente consegue resolver e vai te apoiar na hora que esse problema acontecer. Porque um problema em nuvem, ela para a empresa, né. Uhum. Então como é que eu poxa, é uma segurança importantíssima para cada pessoa que está lá na decisão. É, mas isso é engraçado que você falou, que você gosta mais de quem resolve problema do que quem não te causa problema. Porque é uma coisa, se você analisar, o melhor trabalho do mundo, principalmente o nosso, é você, tipo, nem lembrar de mim, É, nem ter problema. não ter problema. Isso. Só que você é mais lembrado se você teve problema e eu resolvi rápido. Então, a gente acaba sendo muito lembrado, e isso é bom, quando você tem problema com outro lugar e você liga pra gente desesperadamente. Se for ataque e tudo mais, a gente resolve pra você. Então, a gente acaba fazendo desse lado. E a gente faz o discurso do dormir tranquilo todo, que ele é lindo, mas não é o que gera tanto impacto do que eu dormir tranquilo, porque teve um problema e eu resolvi. Sim, até o momento que ele tiver o problema. É, É exatamente. isso. Então as pessoas que podem ser depoentes para vocês, são essas pessoas que tiveram problema e vocês ajudaram a resolver. Sim, que a gente salvou. Faz isso, depois você me conta. Sim, a gente. Animal, animal. Você vai ver. O dor é. Como é que negócio quando você. A dor é vai para 7 pessoas e o prazer vai para 3. Tipo aquele É, quando negócio. você se O você ódio é maior do que o amor. É, o ódio dá bastante ódio, sim. e ele multiplica e reverbera muito. Então você tem que fazer com que a pessoa se mova em direção a fazer alguma coisa na sua direção de pra compra, né. Sim. Ela pode ser no amor ou na dor. É, e eu acho engraçado, por exemplo, Reclame Aqui, que é um site. Pra B2B as pessoas usam pouco, porque, tipo, Verdade. o B2C que as pessoas reclamam, Usa né, muito, as pessoas usam muito. E normalmente esses sites eles te dão um aval positivo, tipo, teve 1000 reclamações, você resolveu todas, aí você: "Putz, pô, ótimo". Aí você vai para outro lugar que não tem nenhuma reclamação, você não confia, porque você acha que a Uhum. empresa não existe, porque tem que ter então tem até uns números aceitáveis. Mas lá no Reclame Aqui não é só reclamação. Eles participaram com a gente no último cohort, inclusive com o Bruno. Uhum. E eles estavam no último curso que a gente teve Eles ficam aqui do lado. então, Sim. e eles participaram e eles falaram: "A gente também tem toda a parte de elogios". Mas Só que nunca as pessoas pegou. O Elogia Aqui, que eles falaram, teve até um projeto chamado Elogia Aqui, nunca pegou. porque, de novo, é cultural. A É. gente adora reclamar, mas, o cara fez bem, não fez mais que obrigação. Sim, sim, sim. Por isso que o depoimento ele é tão potente. Então, quando você tem um depoimento e você coloca nas suas redes sociais, a gente trabalha muito com isso. Uhum. Você ajuda a reverberar, putz, eu preciso fazer, começa aquele FOMO, né? Fear of missing out. É, mas Preciso participar disso, e desse não movimento somente que está isso, acontecendo. o depoimento é legal, não no quesito de mídia social, eu acho ótimo ter essa parte. Mas se você gosta de mim, eu falo com a sua bolinha, e tá ótimo. Você fala com aquelas 15 pessoas que você fala muito, aí a gente tagueia a pessoa, ela não tem muito seguidor, mas ela vai falar com aquela galerinha ali dela que tá ótimo. E até podcast é muito para isso, porque você É, faz um podcast, você chama as pessoas, é uma conversa legal, uma coisa que desenvolve, e essa pessoa também compartilha que participou disso, e aí funciona. Podcast é quase um depoimento. você sabe que podcast, no meu caso, é geração de lead também, né? Sim, nós também. E ele faz e pouca gente enxerga assim, né. Uhum. É geração de lead, mas é um lead que é certo também, porque ela ouviu você falando, no que você acredita, em como você fala. Eu já E fechei quem é alguns você? negócios. Quem é você? Exatamente, quem é você? É. Porque no mundo B2B, e a gente está nesse mundo agora, existe muitos eventos e muitas viagens no mundo, porque você não fecha no racional. É, é isso aí. Eu preciso O confiar em bebê na você pi o como, bebê né. na piscina, a É, conversa, o esporte ou qualquer coisa disso, traz um vínculo e uma segurança que você não apresenta só em números. Então a galera do não, que são a minha galera de SDR que fala, é óbvio, porque você recebe muito e aí você não tem, mas você tem aquele negócio, tem um cargo, conhece a pessoa, teve alguma indicação, amigo de amigo, isso te dá uma segurança. Aí a galera fala: "Ah, mas isso é errado". Eu falei: "Não, mas isso é humano". Você confia mais em alguém que passa senso de autoridade e que você goste também por qualquer motivo. total. E aí você passa a confiar mais. E gostar pode significar muita coisa. Você pode gostar, às vezes, porque você gostou da empresa, você passa a gostar mais da pessoa, ou porque, por exemplo, eu tô lá, vou lá no evento, eu tô junto com a Ruda, com o Custódio e tudo mais, que são pessoas que as pessoas gostam. E eu tô lá, as pessoas passam a gostar mais de mim do que se eu tivesse em outra empresa, que a empresa não é tão positiva. Perfeito. Então tudo isso tem peso. E uma coisa engraçada que você falou, e foi o vídeo que saiu hoje, por sinal, que as pessoas também não param para pensar, e existe um termo lá fora agora que eu esqueci, eu postei meu LinkedIn hoje, que o nosso ambiente aqui,
ele passa uma sensação positiva para as pessoas. Sim. Então, é autoridade by escritório, basicamente. Que o Google fez isso, tudo mais, aquelas imagens que o escritório definia a sua autoridade, quem você é, o seu escritório. E a gente vê isso muito em advogado, Uhum. porta grande. Se então, no advogado não tem aquele símbolo na porta, tudo, você já não acredita. Fala, Então, tipo, o ambiente gera isso. E as pessoas às vezes não param para pensar da importância de arquitetura mesmo no storytelling total. da coisa. Por isso que a gente faz muito evento aqui, porque a gente sabe que você vinha aqui, você ainda não conhece a Sky One, e você vir aqui, você passa a Faz toda a confiar diferença. muito mais. Faz toda Então a a gente diferença. traz muita gente aqui para criar esse mood. E as pessoas às vezes não param para pensar essas pequenas coisas que fazem a diferença. Então quando eu entrei e falaram que iam matar a confraria, eu falei, não pode matar, tipo, não importa se vir aqui, conhece a gente e tudo mais, muda tudo. Muda tudo. E mesmo que ela não Começa um feche, ela indica. relacionamento, começa um relacionamento, ela acredita, né, o que vocês fazem, olha que legal, conheci a empresa, É, mas de mesmo faz toda a emento, diferença. o presidente até falou para mim, tinha uma pessoa aqui que estava na terceira empresa e ele levou a Sky One para a terceira empresa. Ele foi CIO de 3 empresas. E Aí foi falou assim: levando. "Pô", eu falei que aí ele falou: "Cara, esse daí é nível diamante, assim, esse negócio de cartão de crédito", assim. Eu falei: "Cara, é, ele tem que continuar sendo contratado". Mas é interessante nesse negócio, porque ele cria essa segurança que é importante, porque quando você é contratado, você também leva as suas seguranças, você leva algumas coisas que você acredita e tudo mais, que te dá um back de segurança. Total. Então você entra num lugar e tem algumas coisas que não te passam segurança, você traz para as coisas de segurança. Então isso tudo está dentro desse pacote importante. Que são coisas que não são ditas, mas elas são Exatamente. sentidas. É, mais que sentido, é senso de comunidade, e aí é o que a gente brinca É, fazer aqui. parte, exato. Mas isso para mim, isso que você falou é o mais legal, que não importa quanto você seja treinado, vendedor, tecnologia e tudo, a gente sempre volta para o humano. Por isso que eu acho que mesmo com digital não, essas coisas que você me falou do Winning by Design, elas funcionariam há 80 anos atrás também, sem tecnologia. É verdade. Porque são técnicas que são humanas, são naturais. A tecnologia é muito mais ferramenta, às vezes as pessoas não interpretam a tecnologia como ferramenta, elas interpretam que é o todo, né. E ela é É, fe a ferramenta, ela te ajuda a multiplicar muitas Isso. vezes e você tem menos trabalho, né, então você automatiza, mas a parte emocional você não vai tirar, né, ela é muito uma capacidade humana. E Ainda a IA não consegue fazer nada emocional, mas quanto mais a IA e a tecnologia aumenta, mais necessidade a gente tem do emocional. concordo. A gente vê a explosão agora de eventos pessoais, presenciais. É, a gente não, a gente Explosão. também. Nos Estados Unidos, esse evento que eu falei para você desse curso, né, que a gente Uhum, tem, ele acontece no mundo inteiro, de uhum, Revenue Architecture, arquitetura de receita, que é um livro que a gente tem, o Iaco publicou ele em 2024. uhum. Ah, E virou uma recente. bíblia, 600 páginas, tal, e Caraca. a gente transformou ele num curso. Então, no mundo inteiro ele acontece online. Só no Brasil ele é presencial, a primeira sessão. E o pessoal ama, né, essa coisa do network, de conhecer as pessoas, de trocarem dúvidas. Então é um curso para liderança, mas todo mundo adora participar, porque quer fazer parte, entender. "Puxa, você também tem essa dor? Como é que você Uhum. fez para resolver?". Então essa coisa da troca, eu acho que ela é muito importante, porque a liderança é um lugar solitário, né. Sim, sim, e as pessoas, têm essa visão ainda meio, brasileira sobre isso, que tipo, se você já é vilão por ter sucesso, né, se você teve sucesso, teve problema. Alguma coisa você Alguma coisa causou. errada você É, fez, você maltratou alguém, não existe sucesso bonzinho, né, e as novelas você assiste, é bem isso e tudo mais. E acaba se vestindo isso, então as pessoas a gente até brinca, o CFO aqui, CFO tem daquela visão de financeiro, uhum. e a gente fica brincando no LinkedIn, todas as postagens dele são sempre tipo meu filho e tudo mais, eu falo: "Cara, quebra um pouco, você olha, tem aquela persona, e essa pessoa é humana fora, sabe, e as pessoas têm dificuldade de quebrar". E é o lado que a cultura do local e essas ideologias e o que que as pessoas acreditam, ela acaba definindo tudo que você imagina da pessoa. Total. Eu até brinco com isso, que eu tenho cara de Faria Limer, tã então as pessoas que me conhecem, elas já imaginam um monte de coisas sobre o que eu penso, quem eu sou, baseado na minha cara. E muitas coisas eu vou contra isso, porque eu mesmo não gosto. Uhum.
Mas eu falo que tipo, é muito difícil você ir contra o que todo mundo acredita que você é. Então, Sem falar nada, sem né? falar Sem nada, falar, sem só abrir a por boca, só, existir, né? só por existir. E é natural. Tipo, não vou lutar contra isso. São aqueles 5 primeiros segundos que a pessoa olha pra você, já faz uma imagem de quem você é, de onde você veio, o que você faz. É E a verdade. gente vive numa era de imagens, então as pessoas ficam quebrando e criando, e é LinkedIn, Instagram, comunicação, sucesso, não sucesso. É muito louco, né? Porque quando você olha para essas redes sociais, tanto que tem vários estudos falando o quanto essas redes sociais são tóxicas, principalmente para os adolescentes, né? Isso. Porque tudo é lindo, né? Ninguém nunca errou, ninguém nunca fez nada que não deu certo. Impressionante, né? Mas e vai mudando, né? Tipo, essas gerações, por exemplo, a Facebook, e-mail, as gerações começam a postar menos e menos coisas, e elas vão girando, e daqui a pouco volta de novo. É, O ciclo é tão natural, pô, o próprio LinkedIn agora que virou IA conversando com IA e tudo mais, e aí perdendo. E se não mudar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Facebook, entendeu? Você perde sua vontade de entrar lá porque deixou de ser verdadeiro. E aí você vai procurando a verdade em outros caminhos. E é é assim bem que isso mesmo. gira o mundo mesmo. É. Putz, mas foi. Uau, eu adoro conversar sobre comportamento e neurociência, mas eu vou pegar muitas dicas aí, você vai acompanhar, muitas Bora, tamo dicas que a junto. gente vai, que eu vou incluir aí. Tem muita coisa que eu quero fazer, mas não é tão rápido. E você sabe que eu quero muito fazer. A gente vai, dentro da trilha do que a gente tem de cursos executivos da Uniby Design, a gente vai trazer especialistas. E Aham. uma das primeiras pessoas que a gente vai trazer é a Cibele para falar sobre Ah, legal. enneagrama e comportamento. Ó, de repente pode ser o dia que a gente fizer aqui, hein? Pode ser. Já fazendo a venda Vai, final no final do podcast. Adorei isso. Tá entendeu? certíssima. Mas esse é só para quem participa da nossa comunidade, né? Vai ser só convidado quem já fez o curso de Revenue Architecture. Então, Até para porque participar da comunidade, você precisa fazer o curso. precisa fazer o curso. Porque, por quê? Né? Hum, Explicando para as pessoas, pô, mas eu quero participar. Esse é um evento onde a gente fala sobre os conceitos uhum, do livro. sim, Então, se o cara não fez o conceito, não aprendeu, ele não tem como tirar o máximo, né? Não faz entendi. sentido. Aí as pessoas ficam perdidas. Então, por isso que tem uma trilha. Ele começa, são só para nesse caso, é só para lideranças. Então, ele começa com o curso de Revenue Architecture, que a gente tem mais ou menos a cada trimestre, né? A gente tem uma turma rolando agora, em maio. A próxima vai ser em setembro. Tem várias coisas acontecendo em setembro. E aí a gente faz encontros. A ideia é que a gente faça encontros entre esses eventos. Então a gente traz todo mundo da comunidade que já fez o curso. São hoje quase 200 pessoas no Brasil, só brasileiros que fizeram. E aí são E líderes. no mundo é o quê? Deve ter. No mundo, olha, no mundo, essa conta ela sempre muda, mas eu acho que tem 3.000 pessoas, Ah, 4.000 não é, pessoas. é grande, mas não é, porque é líder, né? É líder, se Mas é level, melhor, eu né? prefiro participar de uma comunidade de 3 mil do que uma comunidade de 100 mil. Não, é petit Vamos fechar comitê, Petit Comitê. é. Isso é legal E aí mesmo. é por país, né. Então, você pode até participar de outros países, né, mas normalmente é por exemplo, Europa, a gente tem alguns centros, e Uhum. a gente faz na Europa, Estados Unidos, e mesmo nos Estados Unidos tem a costa leste, a costa oeste, norte, sul, eles são bem diferentes, Ah, sim. E Brasil tá, também. que nem no Brasil. Mas aqui a gente tem uma comunidade única, é muito legal. E é interessante ver até, em mercados diferentes de SaaS que estão utilizando a metodologia. A gente tem um case de sucesso que a gente vai levar no Impact Summit, que vai acontecer dia 2 de setembro no Cubo, Uhum. que vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer no Brasil. Ele só Ah, que aconteceu legal. na Europa e nos Estados Unidos, e a gente vai ter o primeiro no Brasil esse ano. Quando E vai o ser? dia 2 de setembro, no Cubo, aqui do lado. Uhum. E o Iaco vem para cá, que é o fundador da Uau, então metodologia, você. vai ser bem legal. E só pra galera da comunidade. Tem que fazer o curso rápido, Tem que então. fazer o curso rápido. E aí a gente vai ter a abertura, né, e mais le não, não, esse curso vai ser aberto. É Tá só bom. porque a gente quer trazer pessoas que ainda não fizeram também, Isso. né, mas vai ser mais aberto, a gente vai falar bastante sobre isso, e a gente vai abrir a turma com o Iaco aqui para ele fazer a primeira a sessão zero. Então fazer a pergunta que vai contra tudo que você mencionou aqui. O quê? Tem cupom de desconto para os Ah! ouvintes daqui. Tudo depende, Entendi. tudo depende, por quê? Se quiser botar Lembra o do cupom trade? chamado Trend Off, ó, tamo Ah, a aqui, ó. gente Esse é o pode primeiro lançar, a cupom gente aqui, pode ó. lançar. Porque é o seguinte, a gente, obviamente, o cupom de desconto é o tempo que a pessoa compra antes. Ah, lembra que eu Ah, mas falei eu sobre quero o no meu trade? nome, eu quero no meu Lembra que eu nome. falei para você do Mas trade? isso é lote, aí é outro cupom.
É, mas a gente pode pensar. Então tá O que bom. que seriam as pessoas do trend? Então, a maioria das Trend pessoas que jovens. assiste a gente Hum. normalmente Vamos pensar num, então? vamos pensar Vamos num. pensar. Fala agora, vai, agora ao Puta, vivo. não sei, cara, não sei. Vamos pensar e colocar junto na descrição aqui do nosso vídeo? Então fechou, Pode ser? fechou.